tarde. Sejam bem-vindos ao segundo ciclo dos Seminários Internacionais de Estudos Pombalinos, que agora se inaugura neste dia, aqui na Universidade Aberta, no Salão Nobre, e temos a honra de ter connosco para fazer a conferência inaugural o Sr. Professor Dr. Nuno Gonçalo Monteiro, que é um dos maiores especialistas, estudiosos do século XVIII, do século das Luzes e do período pombalino, sendo de destacar uma obra de referência que é precisamente a biografia de Dom José I, essa figura irmã, figura sombra, há muitas formas de designar de Pombal, essa figura escondida que é a memória histórica acabou de submergir e levando demasiado a figura de Pombal. E esse é o que é também um dos assuntos mais enigmáticos também da nossa história do século XVIII, e temos aqui precisamente um historiador que se dedicou muito tempo da sua vida ao aprofundamento do rei Dom José e também da relação com o Marquês de Pombal. E é com muita honra que recebemos cá o Sr. Professor Nuno Gonçalo Monteiro nesta sessão inaugural deste novo ciclo, destes seminários, e dou a palavra de imediato à Sra. Doutora Madalena Costa Lima, que vai moderar e coordenar esta sessão e apresentar o nosso convidado. Senhora Doutora, tem a palavra. Obrigada, professora. Eu cumprimento e agradeço aos que nos acompanham nesta sala e à distância, nesta que é a sessão inaugural da segunda série dos Seminários Internacionais de Estudos Pombalinos, que tem a honra de ter como orador um reputadíssimo especialista do século XVIII, que dispensaria apresentações, não fossem as circunstâncias. Antes de apresentar o Sr. Professor Nuno Gonçalo Monteiro, gostaria também de tornar público o meu agradecimento por tê-lo aqui connosco hoje. O professor Nuno Gonçalo Monteiro é investigador, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e é também docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Vem-se dedicando à história social e política do antigo regime e também ainda do início do século XIX, do primeiro liberalismo. Foi professor visitante de diversas universidades e coordenou vários projetos de investigação internacionais. Publicou mais de 200 títulos, entre os quais se destaca a já referida biografia de Dom José, O Crepúsculo dos Grandes, ambas as obras vão já na segunda edição, e esta segunda resulta do doutoramento do professor Nuno Gonçalo. E foi também coautor da História de Portugal, aliás participou em diversas histórias de Portugal, e é co-coordenador da obra Um Reino e Suas Repúblicas no Atlântico, publicada pela Civilização Brasileira em 2017, e também Political Thoughts in Portugal and its Empire, dos séculos XVI até o início do XIX, publicada pela Cambridge University Press. O Sr. Professor vai-nos vai fazer uma revisitação sobre as políticas ditas pombalinas e passo-lhe a palavra. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado, Helena, pelas suas palavras e aos organizadores, ao professor Jorge Franco, pelo convite que me fez. E queria começar por dizer que eu não vou dizer nenhumas novidades trepidantes, não vou revelar segredos, enfim, desconhecidos, não vou dizer exatamente o que é que se passou no atentado, enfim, não vou, embora tenha umas ideias sobre o assunto, mas não vou aqui desenvolvê-los. Vou fundamentalmente discutir muito brevemente, a partir de uma reflexão que já tem alguns anos, o tema das famosas políticas pombalinas. Na verdade, esta ideia de que há políticas pombalinas, algumas vezes chamadas Josefina, e voltamos sempre a esse
problema. Portanto, enfim, há muitas designações possíveis, mas a ideia, há muito tempo que o tema é discutido e, tal como há muito tempo que se discutem se elas são coerentes, se são sistemáticas, se tem uma única fonte de inspiração intelectual ou sucessivas fontes de inspiração intelectual, quais foram, se os contextos pesaram mais do que as fontes de inspiração intelectual na sua gestação, e, por fim, também se discute a sua autoria. Ou seja, se foram produzidas pelo próprio Sebastião José, Carvalho, enfim, podemos ir variando as designações para não estarmos sempre a falar em Pombal. Portanto, há uma ampla bibliografia clássica, até eu diria, sobre a matéria. Uma coisa é certa, porém, se é verdade que, de acordo com uma inspiração antiga, aliás, cuja linguagem, em grande medida, uma linguagem seiscentista, Pombal sempre cultivou o recato dos gabinetes e sempre teve como um valor fundamental da sua ação política, e este tópico, com esta ou com outras linguagens, é um tópico muito, muito antigo, como sabemos, não é um tópico sequer do século XVIII propriamente dito. A verdade é que uma marca distintiva do próprio foi o facto de, desde muito cedo, diretamente em seu nome ou de uma forma alusiva, difundir as providências exemplares que se estavam a tomar e que se foram sucessivamente tomando. Evidentemente que a primeira expressão paradigmática disso são as celebérrimas memórias das principais providências que se deram no terremoto, que terá saído, enfim, tem data de 1758, parece que saiu ligeiramente uns meses mais tarde, mas enfim, e que onde ainda não aparece explicitamente Carvalho ou Sebastião José, mas se refere à glória do príncipe, que deixará de seu ministério uma fama que sempre será dos bons invejada ao lerem a história deste reinado. E, portanto, a verdade é que nós temos praticamente, desde as sequências do terremoto, uma publicitação de providências e, portanto, desde muito cedo que se pretende conferir às decisões tomadas, à iniciativa e às medidas tomadas, uma dimensão mais ou menos sistemática. E esta fonte, que todos conhecemos certamente muito bem, elenca uma série enfim, faz uma lista, obviamente bem escolhida, daquilo que, onde não aparece ainda de uma forma explícita, mas parece, digamos, já está bastante subjacente o Ministério, e a ideia do Ministério já aqui aparece, embora que sem uma nomeação tão estrinta. Evidentemente que, na sequência do reinado de Dom José, essas referências vão se tornar cada vez mais explícitas. Cada vez mais explícitas, enfim. O medalhão pombalino na estátua Equestre é apenas uma entre muitas outras, entre não sei quantas, enfim, entre disposições normativas ou legislativas, diríamos nós hoje, que são assinadas pelo próprio, até, enfim, todo um grande conjunto de formas de reivindicar a existência de providências e de providências sistemáticas. Portanto, essa não é uma imagem que nós estamos a construir, é uma imagem que o próprio pretendeu precocemente produzir. E, evidentemente, que, desde logo, a linguagem providências, enfim, não vamos aqui entrar numa longa semântica sobre a palavra, mas sugere a ideia de uma intervenção ativa,
que se fizeram coisas. Está subjacente não apenas que se foi justo, como se diria numa linguagem política mais tradicional, mas que se tomaram providências, que se fizeram coisas. Não é? Evidentemente que a discussão, e eu penso que é justo destacar 3 historiadores, todos eles já falecidos, um dos quais eu acho que posso considerar que fui amigo, que balizaram bastante uma discussão sobre estas matérias. Um deles é, evidentemente, Jorge Borges de Macedo, que tratou o tema pela primeira vez em tese de licenciatura em 1945 e depois o retomou nos seus artigos no Dicionário de História de Portugal e depois também em folhetos, enfim, em pequenos textos publicados mais tarde, designadamente em 1982, entre outros. E que são textos muito marcados, sobretudo pela política económica de Pombal. O primeiro livro chamava-se mesmo, como é saber, a situação económica no tempo de Pombal, mas em que a dimensão conjuntural, ou seja, em vez de corroborar esta imagem de uma orientação sistemática, coerente, o que se acentuava era exatamente o inverso, a ideia de que eram respostas sucessivas a contextos sucessivos, nos quais, aliás, prevalecia, como disse, essa dimensão económica. Outra figura que me parece muito importante é, sem dúvida nenhuma, o professor Silva Dias, que tentou, de uma forma, enfim, em vários artigos, pouco desiguais quanto à forma, porque tem grandes transcrições de documentos, mas tentou definir o que é que seria o ideário pombalino e também perscrutar o que é que Pombal pensaria, ou Sebastião José ou Carvalho pensaria antes de ser elevado à Secretaria de Estado. Enfim, publicou uma parte dos seus escritos de Londres, também tiveram outra edição na mesma altura, por um antigo colega meu, José Barreto, onde se vê muito, muito claramente a inspiração pombalina desses escritos, sobretudo dos escritos de Londres, onde já se fala das nações polidas e dessa noção de emulação das nações polidas, que é parte desse referente, digamos, claramente mercantilista no seu fundamento desses textos. E enfim, com fontes enfim, conhecidas da própria Biblioteca Londrina, das coisas está mais trabalhada, já foi muitas vezes vista. É também Silva Dias, no entanto, que acentua a diferença entre as fontes de inspiração deste período inicial e aquelas que irão emergir mais tarde, designadamente na reforma da Universidade de Coimbra, e, portanto, distingue claramente as fontes de inspiração iniciais de outras mais tarde, mas, apesar de tudo, sustenta de uma forma nem sempre muito clara, acho eu, que existia um projeto político pombalino, embora não diga exatamente o que é que o constituía, mas de qualquer maneira, apesar de acentuando diferentes fontes de inspiração, sugere de qualquer maneira a existência de uma ideia, um dos seus textos chama-se mesmo projeto político. Estou a lembrar isto, são coisas evidentes, mas eu acho que é importante lembrá-las para, digamos, depois situar as revisitações que eu próprio vou pretender fazer. A terceira grande fonte de inspiração é uma pessoa que me inspirou muito de uma forma pessoal e tive o privilégio de poder partilhar muita coisa, o professor Romero Magalhães, que enfim, acentuou, para já questionou a autoria de uma boa parte das imputações que se fazem a Pombal, por exemplo, insistindo muito em relação ao Brasil, naquilo que foi inspirado pelo seu irmão Francisco Xavier, e sintetizou de uma maneira muito clara num artigo que a mim me influenciou muito, devo confessar, porque é um artigo muito sugestivo, é um artigo sobretudo centrado no Brasil, mas no qual se procura dar uma imagem de conjunto das chamadas
políticas pombalinas. A política dita pombalina resultou sempre de uma mistura de ingredientes nem sempre compatíveis. Despotismo, mercantilismo e, acima de tudo, pragmatismo. Querer encontrar uma unidade e uma coerência neste decidido exercício de governo que durou 27 anos significa o risco de nada entender e de tudo reduzir à apresentação de uma figura, de um personagem fictício, o Marquês de Pombal. Não estou a dizer que eu subscreva inteiramente esta afirmação, de qualquer maneira, de alguma forma, o que está aqui é acentuar essa descontinuidade e essa dimensão um pouco conjuntural das políticas pombalinas, partindo do Brasil, mas, evidentemente, alargando ao conjunto das intervenções características do período. Bom, feito este preâmbulo, vou passar ao segundo ponto que queria destacar, que é, quando escrevi há já muitos anos a biografia de Dom José, mas tendo o cuidado de chamar Dom José na sombra de Pombal, portanto, mostrando que o que estava a escrever era uma espécie de história do reinado, porque era isso que se pedia naquela coleção, mas uma espécie de história também de duas personagens que se cruzavam e que se cruzaram de uma forma muito intensa. Eu conferi, e até fui muito criticado por isso, alguma importância à discussão sobre validos primeiros ministros, se existiam, se não existiam. Alguns dos recenseadores do trabalho questionaram a importância que eu conferia ao termo. E a verdade é que, enfim, no século XVIII há vários ministros que se destacam, como Walpole, como Kaunitz, como Tanucci, enfim, como vários reformadores espanhóis, mas nenhum dura, tanto, nenhum tem lugar em nenhum sítio tão destacado como Pombal. Isso era identificado por fontes da própria época. Enfim, cito fontes bem conhecidas. Portugal era governado pelo Marquês de Pombal, aqui um representante diplomático, esta é uma citação muito conhecida, que dizia que nem Richelieu, o próprio Richelieu tinha medo de enfim, o rei, alguém acordar o rei na cama e poder fazê-lo mudar de orientação. Não era assim com Pombal, como por esclarecer, portanto, no fundo, a ideia que a autoridade, que não conhece nenhum outro ministro, tivesse uma autoridade comparável à que Pombal tinha, fazendo a ponte para os grandes ministros, o ministro R.A. e os grandes ministros do século XVII, e destacando, embora de facto não fosse primeiro-ministro, nunca usou esse título e só tinha o departamento dos assuntos interiores, ou seja, dos assuntos do reino. E depois sabemos bem que o próprio, nos seus escritos, depois de sair da Secretaria de Estado, se comparou insistentemente com não só os outros, como o próprio, se comparou com Sully, com Richelieu e com Mazarin. Portanto, não estamos a falar de nada, tudo isto é subejamente conhecido. O que eu quero destacar com esta dimensão é que havia uma indefinição, uma insegurança do estatuto. Os ministros, em toda a parte, mesmo quando as secretarias de Estado se constituem, também em toda a parte, nesta altura, os ministros nunca têm uma autoridade própria. Têm sempre uma autoridade que lhes é delegada nas monarquias, que é pelo que estamos a falar, que lhes é delegada pelo rei. É isso de que estamos a falar. E, portanto, há sempre uma, digamos, eu não acho que tenha feito mal em ter insistido nesta discussão sobre a inexistência da figura de primeiro-ministro como figura institucional, porque, de facto, ela confere a instabilidade ao estatuto que, no caso de Pombal, não era muito evidente, porque ele tinha, digamos, muita confiança naquilo que o rei, da atitude do rei em relação a ele, mas de qualquer maneira o seu estatuto não era um estatuto que
fosse formalizado e que lhe conferisse atribuições específicas, sobretudo compatíveis com aquilo que ele de facto decidia e sobre as matérias que se informava. Portanto, esse estatuto não existia. Algumas vezes Pombal se auto-intitulou ou foi designado de primeiro-ministro, mas depois ele explicava que era só mais tarde que era só porque era o principal ministro, mais antigo, porque a Secretaria do Reino era mais importante que as outras, mas não existia a figura do primeiro-ministro, nem em Portugal, nem começava a despontar de alguma forma noutros contextos, mas não existia de todo. E, portanto, o que eu quero salientar com isto é que esta instabilidade do estatuto, não obstante a confiança que Pombal tinha na confiança de Dom José, é importante para se perceber, digamos, a própria atuação ao longo do reinado. Nesse sentido, eu penso que não é possível ter uma imagem excessivamente burocrática do poder pombalino. Neste sentido, ou seja, não se pode imaginar que é apenas uma cadeia de comando que está definida, formalizada e que se trata apenas de aplicar de acordo com o que está estabelecido num regimento ou por exemplo, na definição das competências das Secretarias de Estado. Está muito longe de ser, é muito mais do que isso. E, portanto, a política, no sentido mais literal do termo, não pode deixar de ser colocada quando analisamos o período pombalino. E aqui, por política, quer dizer que alcançava o poder, esforçava-se para manter o valimento. Tinha que manter o valimento, tinha que se esforçar por garantir que não perdia sobretudo se queria manter o estatuto que tinha que fazer alguma coisa por isso. Não estava simplesmente a desempenhar um ofício e competentemente a cumprir as regras desse ofício. Portanto, não faz muito sentido, por exemplo, falar de um projeto de revolução cultural que Sebastião José teria sonhado desde os seus tempos de Viena. Quer dizer, isso é uma afirmação, independentemente das ideias que Sebastião José tinha e que Pombal tinha, e que foram mudando ao longo do tempo, certamente. A verdade é que ele, entre outras coisas, tinha que garantir que se mantinha como secretário de Estado. Portanto, tinha que entrar na lógica da disputa política, tinha que ter uma atuação de político como todos os ministros, sobretudo quando tinham um poder alargado que ele chegou a ter, é um motivo ao qual não podiam deixar de dar atenção. Penso que é importante, portanto, sublinhar que nós não podemos ter uma imagem puramente burocrática do período pombalino. Aquilo não é apenas um competente ministro que aplica as suas atribuições. Ele certamente tinha ideias que foram mudando, mas também tinha a necessidade de se conseguir manter na posição em que estava, por mais seguro que estivesse da posição do rei. Chamo apenas a atenção, muito rapidamente, para dois tópicos centrais do período pombalino, da história política, no sentido mais, se quiserem, mais trivial, mais quase que anedótico, mas que fazia parte da história dos centros políticos na época e, posteriormente, de outras formas também, que há toda uma biografia recente europeia, sobretudo para a França e para a Espanha, sobre temas como conspirações, o tópico das conspirações, o tópico das intrigas, dos complôs, das conspirações, das cabalas, tem sido muito estudado, das conjurações, é um tópico que tem sido muito estudado, não só para o século XVII, mas também para o século XVIII, e não só para França, mas também para Espanha. E há uma bibliografia, enfim, relativamente recente, muito interessante sobre isso. Um outro tópico ligado a este, o exílio, por exemplo, um livro do Julian Swan, Exílio, Prisão ou Morte, a política, enfim, The Politics of Disgrace in Bourbon France, quer dizer, a política da queda em desgraça, que é a tradução mais da França borbónica. Portanto,
E depois também temos em Espanha biografia recente sobre o destino do Macanaz, sobre, enfim, além do Pablo Olavide, também passaram pela prisão figuras tão destacadas como o Flórida Blanca ou o Jovellanos. Portanto, estes temas não são temas não são de todo temas especificamente portugueses, são temas que se colocam na história política e não é só do século XVII, é também do século XVIII. Os destinos de Diogo Mendonça Corte Real, de Tomé Joaquim da Costa Corte Real ou de José Seabra da Silva não são casos únicos. O caso de José Seabra da Silva foi talvez particularmente contundente, mas os exílios, as desgraças, não era muito corrente na monarquia portuguesa. Castelo Melhor tinha o caso do Castelo Melhor, que basicamente fugiu, é um caso um pouco singular. Não era muito corrente essas quedas em desgraça. Muitas vezes os secretários de Estado morreram no desempenho das suas funções. Portanto, isso não era podemos agora discutir porquê, não era muito característico da política da monarquia portuguesa, mas era característico das políticas noutras monarquias da época. Quando um valido, um ministro poderoso perdia a influência, corria o risco, pelo menos, ter que se exilar ou coisas piores. Portanto, não é nada de tão singular ou específico como se pode. Precisamente, há uma novidade, porque isto não era ocorrente em Portugal, quando será no período pombalino com especial virulência, e depois voltará a não acontecer com a mesma virulência. Como sabem, para citar apenas um exemplo, Dom Rodrigo Sousa Coutinho saiu e entrou do Ministério, não foi propriamente obrigado enfim, enfim, o exílio que teve foi uma coisa muito... Foi um exílio, não é propriamente um exílio no sentido que estamos aqui a dar a estes outros exemplos. Portanto, eu penso que é importante ter presente, porque a política, quando estamos a falar de um político, estamos a falar também da disputa política, e a disputa política faz parte, por mais anedótico que isso possa parecer, faz parte da lógica e cruza-se com outras dimensões do assunto. Isto conduz-nos diretamente a um tema sobre o qual tenho falado bastante, mas que não é um tema propriamente que eu trabalho de uma forma sistemática, que é o tema do espaço político, do espaço público no período pombalino. Tenho acentuado muito a ideia, e continuo a mantê-la, que a ausência de difusão da imprensa particularmente a imprensa periódica no período pombalino, acentua uma clivagem entre Portugal e outros contextos europeus que não pode ser minimizada. É um aspecto relevante que diferencia a experiência pombalina de outras. Se nós formos ver, por exemplo, o Frederico da Prússia, cito um exemplo que tem uma belíssima biografia recente, vemos que ele manipulava bastante a imprensa, mas não fazia proibições. Portanto, tinha um jogo muito mais complexo do que aquele que nós encontramos no período pombalino. E mesmo se nós podemos descobrir que a Real Mesa Censória tinha uma atitude mais ambivalente do que uma versão estrita de atividade censória, a verdade é que as diferenças são diferenças flagrantes. Mas, entretanto, há coisas novas que merecem ser introduzidas no debate. Uma delas é um tema que aparentemente não tem nada a ver com o período pombalino, mas de facto acaba por ter, que é, enfim, que foi estudado por mim e também aqui por outras pessoas, que é o tema da comunicação política. De facto, as monarquias ibéricas e as monarquias digamos, tradicionais, tinham um sistema de comunicação política que não passava prevalecentemente ou necessariamente pela comunicação impressa, mas que passava pela comunicação manuscrita. Ou seja, nós não perceberemos nada, e para nós percebermos o século XVIII temos que perceber as instituições.
temos que perceber o quadro institucional, o que muda e o que permanece e o que muda. Uma das marcas fundamentais dessas monarquias antigas, em particular das monarquias ibéricas, mas de outras em geral, era a existência de comunicação política, a existência de um grande número de petições através dos quais a informação circulava horizontalmente, mas também de baixo para cima e de cima para baixo. E esse processo, nós não conseguimos perceber como é que não se desconjuntava tudo, não tivermos em conta o peso, a relevância fundamental que estes circuitos de comunicação tinham. Como é que se conseguia manter territórios distantes, minimamente articulados? Pois havia um momento que era o momento do papel. E esse é um momento fundamental. E, como disse, não funciona só de cima para baixo, funciona também de baixo para cima. Ora bem, nessa matéria, vários trabalhos, incluindo o projeto de comunicação política que eu coordenei com o João Fragoso e com muitos outros colegas, permitem sugerir que, no período pombalino, parece mais ou menos inequívoco que há uma quebra na comunicação de baixo para cima. Ou seja, uma Câmara que faça diretamente ao centro político, que faça muitas reclamações, corre o risco de as coisas não lhes sair bem. E nós contabilizamos a comunicação política de câmaras do Reino e de câmaras do Brasil, e o que se percebe é que há uma tendência, com uma exceção em Minas, mas há uma tendência para a quebra da frequência com que as câmaras remetem petições ao centro político e outras instituições no período pombalino. Algumas vezes retomando essa comunicação um pouco mais tarde, designadamente no período mariano. E, portanto, isto não acontece por acaso. Acontece porque, no período pombalino, há um conjunto de decisões que, sobretudo em terras de dimensão grande ou média, faz com que as pessoas temam, enfim, com que os atores políticos locais temam ter uma contestação aberta a decisões, seja que vêm diretamente do centro político, seja decisões que são mediadas por um governador ou por outra figura, ou por outras figuras administrativas, mas que deem lugar a manifestações de contestação aberta. Há um texto de Pombal que merece ser citado, aplica-se neste caso aos jesuítas, é uma coisa que foi dirigida ao irmão no Maranhão, mas é uma regra que funciona em muitos outros contextos e que é muito repetida por outros atores. Ele diz que sejam prontamente presos e postos em segredo quem zombar dos governadores e dos ministros de Sua Majestade. Sejam prontamente presos, postos em segredo e nele perguntados primeiro se sabem que é crime de lesa majestade dizer mal das leis del rei, malquistando-as no conceito do povo ignorante. Ou seja, isto é uma ruptura na comunicação política, sobretudo tendo em conta os cenários que conhecemos para o século XVII ou para o início do século XVIII, em que, enfim, todos nós conhecemos, quem trabalhou sobre o assunto, muitas manifestações quase que assintosas de não podemos cumprir porque não temos recursos, o governador está a fazer, enfim. Aliás, isso é retomado depois da queda de Pombal em certos e determinados contextos. Mas vale a pena citar aqui a tese da Érica Dias, é um exemplo que eu acho absolutamente fascinante, que é a propósito da Companhia de Pernambuco e Paraíba, em que às tantas se proíbe a emissão de petições contra a Companhia. Como sabem, houve várias, começou logo pela Conferência do Espírito Santo aqui em Lisboa, em que foram presos todos aqueles que contestaram a sua criação. O que se passa aqui no caso de Pernambuco dá lugar a que se diga: Sua Majestade confiou a Vossa Senhoria
isto neste caso não é o Pombal, é o Martinho de Melo e Castro, mas a frase é fantástica, o governo da sua capitania, não para fomentar partidos, mas para os destruir, não para acreditar nem autorizar sugestões, mas para castigar os autores delas. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que há uma guerra à petição, ao exercício de petições que questionem autoridades estabelecidas. Evidentemente que isto tem os seus limites, as câmaras de Minas nunca deixaram de enviar petições nesta altura, mas é muito importante em termos de cultura política e terá alguma reversão no fim do reinado, enfim, no início do reinado mariano, onde as coisas voltam a esta lógica institucional, que é uma lógica institucional multissecular, que era remeter-se petições e requerimentos. Não é nada que tenha emergido no século XIX, era qualquer coisa que tinha raízes muito antigas e de que temos, felizmente, documentação muito significativa. Bom, em sentido inverso, e eu peço desculpa porque já me estou a alongar um pouco, vou precisar um pouco mais de tempo do que o previsto, em sentido inverso, nós podemos destacar uma dimensão que é talvez menos... perdão, ainda no sentido de dimensão política, uma das ilusões que se tem é uma visão demasiado administrativa da política e da administração nesta altura. Todas as fontes mais importantes da época, e destaco uma de que conhecemos todos cópias no Arquivo Mindlin do Brasil, também na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, também há uma outra cópia no Brasil, que eu utilizei muito na biografia do Dom José, e que tem diferentes designações e é apresentada de diferentes maneiras, e que, aliás, se encontra já publicada, onde se explica como é que Pombal construiu o seu valimento. E se diz de uma forma muito clara, afastou outros do rei, pôs-se a dizer que no reinado anterior havia grandes dificuldades financeiras, ou que tinham-se legado grandes dificuldades financeiras do legado do reinado anterior, sintonizou-se com os ministros togados para, à partida, ter uma... Enfim, explica-se com bastante detalhe como é que se desmontam outras clientelas e como é que o próprio Sebastião José constrói ou vai construindo as suas redes na administração, com nomes e, portanto, de uma forma muito concreta, permitindo-nos entrar na lógica das instituições, que é uma lógica que permanece muito para além dos indivíduos, mas ao mesmo tempo perceber o que é típico da conjuntura e da atuação de um valido, como era também um ministro e valido, como era também Sebastião José. Por exemplo, diz-se aqui que o próprio Sebastião José não olhava às consultas da mesa do desembargo do Paço na nomeação dos ouvidores e juízes, corregedores e juízes de fora. É capaz de haver aqui algum excesso. Diz que vinham por decreto nomeados bacharéis que lhe parecia. Eles eram demasiados, o número de bacharéis que se nomeava todos eles eram demasiado numerosos para que Sebastião José se ocupasse da escolha de todos, porque juntando o Império com o Reino, etc., era demais, mas de qualquer maneira há uma tese da Isabela Melo, já defendida há uns anos para a Ouvidoria do Rio de Janeiro, em que se vê que há uma série de magistrados que são colocados diretamente por empenho do Sebastião José, que se respondem com ele, que lhe pedem para ser colocados, etc. Portanto, há alguma tradução empírica desta sugestão. E é apenas um exemplo, porque depois podíamos falar das clientelas eclesiásticas, como é que elas se construíram, com que mediações, quais foram a forma como interferiu na generalidade dos conselhos da monarquia, e temos ideias sobre o assunto. E, portanto, há um lado, digamos, de política aqui no sentido mais trivial, mas este lado não podemos imaginar a administração pombalina como um exercício puramente burocrático. Agora, no sentido inverso, em termos de comunicação de espaço público, podemos
destacar a recepção que Pombal tem fora do reino e a forma como é notoriamente exaltado por muitos autores na época e como consegue, se o espaço público no interior do reino se tem claras restrições e limitações, inclusive bloqueando circuitos consagrados e tradicionais de comunicação manuscrita. A verdade é que fora do reino, de maneira geral, os ecos da ação pombalina são, em média, bastante positivos. A Júnia Furtado e eu trabalhámos sobre um dos livros mais lidos no século XVIII, se não o mais lido, que é a Histoire philosophique des établissements du commerce des Européens dans les deux Andes. Enfim, li o título todo, mas a chamada História enfim, da História Filosófica das Duas Índias, assim que é mais conhecido, do Abade Reinal, que é um dos textos mais lidos no século XVIII e é considerado geralmente um manifesto anticolonial precoce, onde se condena a escravatura, etc. Ora bem, nós mostramos que, ao contrário do que se dizia, e atenção, ele é citado indiretamente por Adam Smith, que retoma as mesmas ideias na primeira edição da Riqueza das Nações. E, de uma maneira geral, a imagem que é apresentada, ele não fala diretamente de Pombal, mas fala indiretamente. Alude ao que se está a passar em Portugal, mas sem falar diretamente da figura pombalina. É crítico da criação de companhias monopolistas. Ele é influenciado por uma escola de pensamento económico que não era inteiramente liberal, mas que francesa, de meados do século XVIII, que era contrária de qualquer maneira às companhias monopolistas, mas exalta o Diretório dos Índios, a liberdade dos índios, exalta também e destaca, e é seguramente dos primeiros textos em que isso se faz, a relativa especificidade da escravatura no Brasil, acentuando desde a primeira edição que há muitas alforrias e outras dimensões. Na terceira edição do Abade Reinal, como a Júnia Furtado e eu provámos, ele acaba por retomar páginas inteiras de um pombalino, do futuro Visconde de Balsemão, que foi governador do Mato Grosso, e, portanto, retoma pediu informação ao Luís Pinto de Sousa e reproduz essa informação no próprio texto da História Filosófica, de uma forma quase literal, mas aqui nós encontramos uma imagem da colonização portuguesa no Brasil altamente, enfim, não é diretamente apologética, mas indiretamente apologética, sublinhando a liberdade dos índios, sugerindo uma escravatura diferente de outros contextos. Esta imagem passou, não estou a dizer que ela tem alguma coisa a ver com a realidade, mas é que esta imagem passou e difundiu-se. E difundiu-se na Europa da época, ao contrário. E, portanto, essa imagem é uma imagem que tem no Abade Reinal o seu maior difusor, porque é o leitor mais... e que depois também aparece, percebe-se claramente, lendo A Riqueza das Nações do Adam Smith, a propósito do Brasil, ele fala muito do Império Português, como saberão muitos, que há coisas que são retomadas do Reinal, e para este circuito de comunicação mostra que no espaço público europeu, ao contrário do espaço público interno, o resultado da ação pombalina é muito eficaz e relativamente apologético no seu tempo de vida e de ação. Evidentemente que vou passar agora ao ponto seguinte, que é o que é que inspira, quais são as grandes fontes de inspiração enfim, do que se decide no período pombalino. Eu tendo a pensar, como muitos outros, que é preciso distinguir fontes de inspiração diversas, que as do início do reinado de Dom José não são exatamente as mesmas da Lei da Boa Razão ou da reforma da Universidade de Coimbra, e que, se é verdade que, como está mais ou menos provado,
E, portanto, que Pombal leu, já tinha lido em Londres, não só os teóricos mercantilistas ingleses e outros, mas também Grotius e Pufendorf, já os tinha lido, mas a verdade é que eles, inicialmente, o que lhe interessava disso era apenas relações internacionais. Portanto, era direito das gentes, fundamentalmente, e não outras coisas. E, portanto, é muito diferente do que acontecerá, digamos, na etapa final do período pombalino, a que nós associamos àquela mesa acessória, à ajuda da reforma da universidade e a muitas iniciativas legislativas com outras origens. De resto, também é errado, como aliás há muito tempo sugeriu o José Subtil, que o José Mário do Paço era a fonte de inspiração de toda a legislação pombalina. Isso basta ler os decretos, e ler os decretos é um exercício fascinante, porque tentamos sempre perceber como é que eles apareceram, e não é de maneira nenhuma evidente, mas como há pontas, não há um espaço, não há um percurso institucional específico no qual se tenham produzido a legislação pombalina. Ela passou por muitos circuitos variados e contextos variados, embora se possam descobrir pontos de contacto e pontos de continuidade. E aqui o texto, a atenção ao texto, as continuidades dos textos é uma dimensão fundamental, como é a prosopografia. Do núcleo familiar dos mais estáveis nas elites pombalinas e pós-pombalinas são os famosos manos, Azeredo Coutinho, não é? E depois o primo, não é? Que dão o Dom Francisco de Lemos, que dão o procurador da coroa, que vai impedir a homologação da reabilitação, enfim, da revisão do processo dos Tavras. E, portanto, esses são dados que são importantes, e para isso é necessário cruzar os textos com os contextos e com os atores políticos. Evidentemente que todas as contas feitas, mesmo no período final, portanto, considerando 1768 até a última década, digamos, do reinado de Dom José, mesmo no período final, há enormes ambivalências intelectuais. É impossível deixar de pensar, claro que há sempre mais textos, e espero sei que tem um grande projeto, espero que o projeto que tem nos ofereça muito mais coisas do que aquelas que nós conhecemos e de que dispomos hoje, não é? Mas não deixa de ser flagrante que mesmo no período final nós podemos ter uma contraposição tão óbvia como a teoria da monarquia pura na dedução cronológica e analítica, onde se diz que os reis têm o reino por direito de conquista, literalmente, e portanto por direito de sangue decorrente do direito de conquista, e que a única limitação ao poder real, a única lei fundamental, são as atas da corte de Lamego, ou seja, que determinam o direito do rei suceder na coroa. Portanto, fora isso, praticamente pode fazer do reino o que quiser, enfim, não é bem as palavras que se usam, mas o sentido é esse. E ao mesmo tempo sai a lei da boa razão, são introduzidos os estudos dos teóricos jus-racionalistas, portanto, do novo direito natural, em Coimbra, e, portanto, nós não podemos deixar de pensar que há uma tensão entre uma dimensão e a outra. De resto, o grande jurista pós-pombalino, Pascoal de José de Melo, Pascoal de Melo Freire, a obra do Melo Freire dá bem conta da tensão entre dimensões da cultura política pombalina, que são, de facto, tensões contrapostas. O legado pombalino foi mais tarde apropriado de muitos lados. Por exemplo, alguns teóricos ultra-realistas, como, por exemplo, o Conde de Basto, quero dizer,
é um pombalino estrito, no sentido que retoma a legislação pombalina, reivindica-se desta teoria da monarquia pura, portanto, ao mesmo tempo que muitos liberais leram o direito natural que se começava a estudar em Coimbra e tiraram dele consequências que eram contrapostas a essa leitura de outra dimensão do legado pombalino. Acho que é fundamental ter em conta essa contraposição. Para terminar, porque já sei muito, um dos temas que eu tenho trabalhado recentemente é a legislação pombalina sobre, no fundo, sobre aquilo que nós podíamos chamar o ordenamento social, ou ordem social, que uma vez mais tem fontes de inspiração muito contrapostas, estão muito longe de ser fontes lineares. Basta imaginar que é uma legislação hierárquica, que sanciona uma hierarquia, claramente, indiscutivelmente, mas que ao mesmo tempo se contrapõe a grupos corporativos ou étnico-corporativos à escala local. E é importante ter em conta as duas dimensões, por mais estranhas, já vou explicar o que é que quero dizer com isto, por mais estranha que essa associação se possa imaginar. É um grupo que sanciona uma legislação uma ordem jurídica completamente diferenciada para a alta nobreza. Basta dizer que na primeira nobreza de corte, os possuidores de bens da coroa, etc., as mulheres deixam de herdar, supostamente, isso depois foi revisto, mas deixam de ter direito às suas legítimas, portanto, são excluídas da herança, não da sucessão, mas da herança. E esse é um aspecto realmente muito, muito, muito impressionante. Mas, por outro lado, a lei dos casamentos de 75 define graus muito claros, uma hierarquia muito clara: a primeira nobreza, a segunda nobreza, onde entram os negociantes de grosso trato, e depois o resto da população. Esta é uma dimensão, é uma legislação hierárquica, é uma legislação que está longe de se inspirar toda ela do jus-racionalismo e do direito natural moderno, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos observar que, sobre matérias como a liberdade dos índios, como o estatuto dos escravos e o tráfico, em particular o estatuto dos escravos, há uma certa continuidade entre os anos 60 e os anos 70, mas, em particular, os anos o ano de 73 é um ano muito significativo. É um ano muito significativo do ponto de vista normativo, porque não só se decreta uma lei que é uma lei dos ventres livres, como se proíbe que se chame libertos aos alforreados, portanto, aos escravos que praticaram a manumissão. E isso será lido mais tarde como a proibição do estigma do mulatismo, porque se assimila libertos a mulatos. Esta legislação é uma legislação que coincide com o ano em que se publica e faz parte da mesma sequência e do mesmo tipo de argumentário: zelar pela unidade cristã e sociedade civil, ou seja, evitar as fraturas horizontais, fraturas verticais entre vassalos. É o mesmo ano em que se distingue a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, e isto é lido como, praticamente, não só coibindo o estigma por antepassados condenados pelo Santo Ofício, e depois há trabalhos em que nós podemos encontrar alguma concretização gradual disto aqui no Reino, como também é lido em certos contextos. Eu tenho um processo no desembargo do Paço onde isso é lido dessa maneira, como coibindo a estigmatização por mulatismo. E, portanto, de facto,
esta legislação acaba por ter, a prazo, consequências na prática das instituições, porque declara que todos estes grupos estão abertos aos ofícios, para todos eles estão abertos aos ofícios e, portanto, que estes estigmas não são institucionalmente invocáveis. Claro que todas as fontes da época sublinham um enorme contraste entre a produção de normas e aquilo que são as representações sociais dominantes. Mas estas são tópicos que eu tenho vindo a trabalhar recentemente, tentando, sobretudo, descortinar o contexto da sua produção, mas também a forma como eles são socialmente e institucionalmente apropriados. E há muitos trabalhos, boa parte deles, aliás, feitos por investigadores do Brasil, incluindo sobre a Universidade de Coimbra e outras coisas, além de trabalhos também feitos por investigadores portugueses, mas que permitem descobrir lógicas que não são lógicas tão evidentes quanto, digamos, os grandes tópicos do discurso político que eu acabei de destacar, podem sugerir. Portanto, o que é que mudou socialmente no período pombalino? Às vezes, há muitos excessos que se cometem nas avaliações. Por exemplo, a propriedade de ofícios não acabou no período pombalino. Isso é um erro bibliográfico muito repetido, que não tem qualquer espécie, não tem fundamento empírico. Inclusivamente, a remuneração de magistrados com ofícios da magistratura mantém-se ao longo, muito depois do período pombalino. Basta dizer que o sobrinho de Dom Francisco Lemos recebeu o ofício de desembargador da Relação do Porto, enfim, entre muitos outros, em análogas circunstâncias, mas o que me parece aqui importante destacar é que há muitos efeitos imprevistos, exatamente porque a legislação pombalina é um conjunto produzido em vários contextos, respondendo a várias necessidades. Algumas das suas implicações, se é verdade que com a viradeira há coisas que voltam à situação anterior, por exemplo, o estatuto em termos de património das grandes casas aristocráticas é praticamente restabelecido, não a sua influência política, mas o seu estatuto em termos patrimoniais, particularmente em bens da coroa e ordens, entre outras coisas. A verdade é que há dimensões que, de facto, começam a mudar nesta altura, mas de formas que, por vezes, são formas imprevistas, eu diria. Enfim, em resumo, quis aqui apresentar uma forma de discutir o período pombalino que me parece, não se retomando velhas discussões e velhos tópicos, levanta problemas novos e, na minha opinião, sugere vias diferentes de se chegar a esses e de responder às velhas questões. É por aí que eu tenho trabalhado. Ou seja, mesmo não tendo necessariamente trabalhado sobre Pombal, acabo-me por me cruzar com ele. É como alguém queira trabalhar sobre a monarquia portuguesa no século XVIII e não se queira cruzar com o Brasil ou com a África, quer dizer, não há hipótese. Aparece, é assim, a pesquisa não podemos fugir ao que as coisas são, e é um bocadinho isso que eu vim aqui contactar e, enfim, transmitir, e também dizer que estou a trabalhar sobre estes vários temas, lendo também aquilo que os outros escrevem, que é uma coisa muito importante. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, agradecemos imenso ao professor Gonçalo Monteiro a sua conferência e terminamos assim esta sessão do Seminário Internacional dos Estudos Pombalinos. Desejamos a todos uma boa noite, bom jantar, bom regresso a casa. Até à próxima sessão.